Pilates, né? Então, Joseph Pilates, ele nasceu, que é o nosso criador do método Pilates, ele nasceu na Alemanha em 1880, e a literatura traz, as biografias, né, do Joseph trazem que ele tinha uma saúde frágil. Alguns falam que ele tinha asma, raquitismo, bronquite, mas não tem, assim, uma verdade sobre isso. Cada biografia fala de uma maneira. Mas ele tinha essa fragilidade, né? Então, com isso, para vencer essa fragilidade, ele praticou mergulho, esqui, ginástica. Ele era um autodidata, né? Ele é uma pessoa extremamente estudiosa e muito perceptiva, né? Muito sensitiva, no sentido de saber o que era bom, e ele foi aprofundando seus conhecimentos em fisiologia, anatomia, medicina tradicional chinesa. Vocês vão ver que tem uma influência grande do yoga também no método Pilates. Aí, em 1914, na Primeira Guerra, né, Mundial, ele foi exilado em uma ilha, né, e nessa ilha ele trabalhou como enfermeiro, ele começou a ajudar as pessoas, né, as pessoas que estavam machucadas da guerra, e ele começou a ajudar a atender essas pessoas, e ele começou um trabalho de assistência com as molas, né, então ele já começou a adaptar os exercícios que ele já tinha, né? Ele já tinha uma relação com o exercício físico e ele começou a adaptar com as molas para essas pessoas que estavam acamadas. Em 1918, teve uma epidemia de influenza, né? Que é a gripe suína, né? E milhares de pessoas, né, ficaram infectadas nessa epidemia. E os pacientes dele não foram infectados, né? Então, isso é uma coisa que sempre as biografias trazem, né? Mas talvez eles não tenham sido infectados porque eles não tiveram contato com o vírus, né? Mas eles estavam com uma saúde, né? Mais forte, mais preparada aí para lutar contra o vírus influenza. Em 1926, ele teve ele discordou da política da época, ele tinha ido para a Inglaterra, depois ele voltou para a Alemanha, e ele estava discordando da política da época e resolveu ir para Nova York, né? Em 1926, e foi onde ele abriu o seu primeiro estúdio, e ele chamou, né, o método dele de contrologia, né, que é a arte de controlar o corpo, a mente e o espírito. Nessa viagem, né, para Nova York, ele conheceu a sua esposa, sua segunda esposa, Clara. Em 1960, os discípulos, que aí foram entrando pessoas trabalhando com ele, e em 1960, os discípulos do Joseph abriram seus próprios estúdios. Foi cada um para um lado e abriram seus próprios estúdios. Então, o método foi disseminando aí pelo mundo. Em 1967, ele faleceu em Nova York, vítima de um incêndio, na realidade foi por consequência do incêndio, né? E a Clara deu uma continuidade ao trabalho dele, ela continuou, né, com o estúdio de Pilates, e ele tinha, né, uma aluna que também dava aula de Pilates, que era a Romana, né? A Romana, ela fundou em 1970 o The Pilates Studio, que é o que eles chamam hoje de Original Pilates, né? Aí a Romana, ela tentou patentear o Pilates, né? Então ela entrou na justiça, porque depois que a Clara faleceu, o Pilates ficou com ela, né? O estúdio do Pilates e tal. E ela tentou patentear o método. Só que, em 2002, o método Pilates foi reconhecido como público nos Estados Unidos. Então, não tem patente mais sobre o método Pilates. Antes não podia nem abrir estúdio e colocar Pilates na frente, porque estava essa discussão aí na justiça sobre essa patente.
Mas a Romana não conseguiu patentear, porque o Pilates, ele deixava muito claro que ele queria fazer isso, que ele queria que as pessoas fizessem exercício. Ele não queria vender nada. Ele queria dar uma cartilha para que as pessoas pudessem praticar aqueles exercícios em qualquer lugar. E uma citação de um dos livros dele fala o seguinte: tempo e progresso são sinônimos, nada pode detê-los. A verdade prevalecerá. Meu trabalho será estabelecido, e quando isso acontecer, eu serei o homem mais feliz no universo de Deus. Meu objetivo terá sido alcançado. Então, como ele falava muito dessa forma altruísta, né, de aplicação do método, a Romana não conseguiu patentear, né, o método Pilates. Graças a Deus, né, porque daí nós estamos aqui trabalhando com o método Pilates. A filosofia do método. Essa parte, ela está de acordo com a PME, direitinho com a apostila, para que vocês possam fazer a prova de certificação da PME. Então, está igualzinho à apostila deles, tá bom? Então, eles falam que o Pilates, o método Pilates é uma filosofia. E ele tem o guia dos princípios essenciais do método. Então, o que é primordial para trabalhar com o método Pilates? Entender que o corpo é como um todo, né? Essa integralidade, a unidade, né? Não se separa nada. Quando a gente está fazendo, por exemplo, no Pilates, um exercício de flexão do cotovelo, é o meu corpo todo que está se organizando para fazer aquele movimento. Então, eu vou estar alinhado desde a ponta do pé até o último fio de cabelo. É o meu corpo todo, vai ter a respiração, vai ter o posicionamento de tronco. Então, sempre nós vamos pensar na unidade, no corpo como um todo. O compromisso de corpo inteiro, né, que o Joseph falava muito dessa questão da disciplina, ele era um sargentão, né? Então, se você você tem que ter compromisso, você tem que ter horário, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que entrar em contato com a natureza. Então, ele falava muito dessa questão do que era bom para a saúde mental e que tinha que ter essa disciplina, esse compromisso. E a gente sabe o quanto é difícil ensinar quando as pessoas não têm esse compromisso, né? A pessoa não engaja no método, né? O aluno, às vezes, não engaja no método, falta demais, né? Nas aulas, então fica mais difícil. E ele falava que isso é muito importante, ter essa disciplina física e mental. E trabalhar a respiração, porque a respiração é o princípio de tudo. Não existe Pilates sem preocupação com respiração. Eu preciso trabalhar, né, esse ato respiratório nas aulas de Pilates.